Primeiramente, vamos deixar claro uma coisa: eu não sou físico, eu não sou astrofísico, eu não sou especialista, eu apenas li um livro. Dito isso, oi, eu sou o João, bem-vindos a mais um vídeo despretensioso deste canal e hoje nós vamos conversar sobre o problema dos três corpos. Depois de vários meses arrastando a leitura deste livro, eu finalmente terminei e, sinceramente, do meio para o final, ele é bem mais interessante do que do início para o meio. Aliás, vou falar isso novamente, eu falei no outro vídeo, mas vale ressaltar que se você, assim como eu, chegou a este livro através da série, talvez as principais coisas que chamaram sua atenção na série da Netflix você não encontre neste volume, porque esse é o primeiro livro de uma trilogia chamada Lembrança do Passado da Terra, escrita pelo Cixin Liu, se não me engano. O copyright desse livro é de 2006 e no final desse vídeo eu vou falar algumas coisas que estão presentes aqui que eu achei bem pertinentes, inclusive dialogam com algumas coisas que estão acontecendo na atualidade. Dito isso, vamos para a história. Esse livro ele não tem uma linha do tempo linear. A história começa lá em 1967, se não me engano, e vem até os dias atuais. Para facilitar as coisas, tanto para mim quanto para vocês, talvez seja presunção da minha parte, mas enfim, eu vou contar a história a partir da perspectiva inicialmente de uma personagem. Depois que eu encerrar o arco dela, nós voltamos para os desdobramentos na atualidade. Dito isso, a história começa lá em 1967, durante a Revolução Cultural Chinesa, que foi basicamente uma tentativa do Mao Tse-tung, o fundador da China moderna, em preservar os ideais da Revolução Comunista, porque antes da Revolução Cultural eles bolaram o Grande Salto Adiante, que também não deu certo, que foi uma tentativa de modernizar a China, modernizar a indústria, a economia, mas foi um verdadeiro fracasso. Durante a Revolução Cultural, o que foi que aconteceu? O governo, o partido, ele inflamou os jovens para fazer com que eles se voltassem e combatessem tudo que poderia colocar em risco os ideais da Revolução Comunista, ou seja, cultura, artes, ciência, e um público bem específico ao qual esses jovens combatiam eram os cientistas, pesquisadores, professores universitários. Dentre eles, na história, nós conhecemos o Yezetai. O Yezetai era físico e professor universitário que durante uma sessão de luta ele é interrogado, humilhado, espancado e executado. Tudo isso com a participação da sua esposa e de uma de suas filhas, enquanto a outra, a Ye Wanjie, ela estava no meio do público, assistindo aquela barbaridade, e por conta de tudo que aconteceu, ela fica traumatizada e atônita. Ela também era cientista e por conta da ligação com o pai e das atividades que ela desenvolvia na universidade, ela é enviada para um campo de trabalho forçado, que é conhecido como corpo de construção. Do que se tratava esse corpo de construção? Era basicamente um regimento, regimento não é a palavra adequada, mas enfim, era um grupo que trabalhava na extração de madeira de uma determinada região, que se não me engano é na Mongólia Interior, na própria China. Posteriormente a isso, ela trabalha naquele corpo de construção resignada, conformada e com receio de se colocar em uma situação parecida com a qual o pai dela passou,
E por conta até mesmo do seu histórico de ser uma cientista, de personificar tudo o que a Revolução Cultural estava combatendo naquele momento. Ela está trabalhando lá de boa, passa, eu acho que uns 2 anos trabalhando na extração de madeiras, até que um belo dia ela decide confiar em um macho. Para que ela foi fazer isso? Porque em decorrência do contato com esse homem, ela vai se colocar em apuros novamente. Veja como as coisas são. E ela não queria confiar em ninguém. Ela não queria dar abertura para ninguém. Ela entrava muda, saía calada. Mas esse homem a comprou com um livro. Aí os dois começaram a falar sobre ecologia, como o que eles estavam fazendo ali era um desastre, desmatando tudo, acabando com a vegetação. O rio era muito fértil, você não precisava nem pescar, você pegava uma marreta, um pedaço de pau, batia na água e uma cesta de peixes. Mas, por conta da atuação daquele grupo naquela região, as coisas mudaram drasticamente. Nós estamos aqui no Brasil, estamos acostumados a ver reportagens das consequências desses atos. Bem, ela confia nesse homem, os dois eles meio que combinam em escrever uma carta denunciando as atrocidades ambientais que estavam sendo feitas ali e endereçá-las ao governo. Mas isso não pegou bem. Porém, em quem caiu a responsabilidade? A bendita da Yeonje, porque foi ela quem escreveu a bendita da carta endereçada às autoridades. O homem, ele se exime totalmente da culpa. Vive o resto da vida dele tranquilamente, sossegado, trabalha, ninguém perturba ele. Já a Yeonje, por ter se colocado novamente no foco das atenções em decorrência da participação no envio dessa carta, autoridades do Partido Comunista, do governo, enfim, eles trazem à tona uma investigação que estava decorrendo relacionada às atividades do pai da Yeonje, o Lee Jae-tae, durante o período em que ele foi professor. Porém, ela estava resignada, mas não ia mentir, porque o conteúdo daquele documento era inverídico. Ela se recusa a assinar essa carta, ela passa por privações novamente, ela é presa, ela passa por violência psicológica, moral, em determinado nível, até violência física, porque aquela interrogadora, aquela investigadora, sei lá o que ela era, que mulherzinha, olha, filha. No entanto, de uma hora para outra, ela já estava inconsciente em decorrência desses abusos, ela é levada até uma base militar próxima da região, simplesmente conhecida como Pico do Radar, por conta da localização geográfica e da antena parabólica gigantesca que estava no pico, né, daquela formação geológica. Tudo bem, ela é levada para lá por 2 oficiais e lá a Yeonje recebe uma proposta. Durante o período em que ela esteve na universidade, a Yeonje estudou um pouco sobre as propriedades reflexivas do Sol. E era justamente essas propriedades que estavam interferindo nos trabalhos desenvolvidos naquela base. Foi dada 2 opções a ela. Ou ela passaria o resto da vida ali, trabalhando no corpo técnico da base, ou ela voltaria para o corpo de trabalho e ficaria extraindo madeira. Então ela aceita trabalhar lá. Ela inicialmente começa a trabalhar de forma supervisionada, porque lembrem-se que ela era considerada uma dissidente política, mas por conta da sua relevância, por conta do seu protagonismo profissional, ela começa a ter acesso a informações referentes ao que estava sendo feito naquela base,
que depois somos apresentados a ela como um todo. O projeto em si é conhecido como Costa Vermelha e a base também tem esse nome, Costa Vermelha. Ela começa a entender o que é que se tratava aquele experimento. Inicialmente todos ali perto daquela região não sabiam a finalidade daquele projeto. Mas à medida que a Ye Wanjie fica naquela base trabalhando, ela vai descobrindo que não se tratava de um radar, mas sim de um sistema de comunicação. E absolutamente todas as transmissões e as recepções não deram absolutamente em nada. Absolutamente silêncio absoluto do universo. E a Ye Wanjie, trabalhando, estudando, se aprofundando, ela percebe que no universo há várias, digamos assim, interrupções. Inclusive, ela solicita acesso aos resultados de uma pesquisa desenvolvida por um cientista americano, que captou sinais de Júpiter e, basicamente, isso faz referência ao sinal WOW. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com um vídeo curtinho sobre o que se tratava esse sinal, que foi basicamente, digamos assim, um assovio do universo. Não era uma mensagem clara, mas era uma recepção que destoava do que até então tínhamos recebido. Ela recebe os resultados da pesquisa desse cientista e tem a brilhante ideia de que, e se eu usar o Sol como uma antena? Porque durante o período em que ela esteve na faculdade, ela trabalhou as propriedades reflexivas do Sol. E ela posteriormente chamaria isso de espelhos de energia. Vamos lá. O que é que estava sendo feito até então? Essa é a Costa Vermelha. Pelo menos vamos fingir que esta é a Costa Vermelha e eu conto com a ajuda de vocês e a boa vontade. O que é que a Costa Vermelha estava fazendo até então? Vamos fingir também que a luz aqui seria a mensagem, a transmissão que eles estavam fazendo. No entanto, o que é que acontece? Eles estavam apontando para o universo. Olha, está ligada, mas veja, vocês conseguem notar alguma coisa? Se sim, muito bem, sua visão está em dia. Se não, melhor ainda para a finalidade desse exercício imaginativo. A Costa Vermelha até então estava fazendo isso, transmitindo para o universo, mas não estava adiantando nada. E o que é que a Ye Wanjie percebe? Mais uma vez, por favor, boa vontade, abstração, imaginação. Esse aqui é o Sol. Uma representação do que seria o Sol. O que é que a Ye Wanjie percebeu? Que entre as camadas, entre uma camada e outra do Sol, na interseção daquilo ali, as frequências que passavam por lá, elas eram aceleradas a um nível quase próximo à velocidade da luz, ou seja, uma velocidade absurda. Então, o que é que ela resolve fazer? Novamente, vamos abstrair, boa vontade, por favor. Esse é o Sol. Sim, isso é um espelho. Mas nesse caso, isso será o Sol. O que é que a Ye Wanjie resolve fazer? Aqui é a Costa Vermelha. Ela resolve aumentar a potência da transmissão, apontar para o Sol e disparar. Dá para ver onde é que vai parar ali? Tá dando para ver? Tá dando para ver. Então, a partir do momento em que ela dispara, ela realiza a transmissão em direção ao Sol, ela potencializa a transmissão de uma forma basicamente que imensurável. Tanto é que o autor fala que naquele momento o Sol era a estrela mais brilhante da Via Láctea.
mas ela não tem um retorno imediato, tanto é que ela fica bem chorosa, frustrada por conta disso. Mas, anos depois, ela recebe uma transmissão. Por que anos depois? A transmissão, ela chega, ela foi enviada quase à velocidade da luz. E aonde ela chegou? Ao sistema Alfa Centauro, onde estava localizado lá um planeta chamado Trisolares. Eles são maravilhosos, maravilhosos. Para não dizer outra coisa, Alfa Centauro está localizado a aproximadamente 4 anos-luz, ou é um pouco mais de 4 anos-luz. Por conta da velocidade da transmissão ter sido acelerada a quase isso, ela demora mais ou menos esse tempo para receber uma resposta. E o que ela recebe como resposta? O seguinte: não responda, não responda, não responda. Se você responder, a gente vai bater na sua porta, te pegar pelo pescoço, jogar para fora e nos sentir em casa. Ela, por conta de tudo que ela tinha passado, aquele amor imenso que ela nutria no coração pela humanidade, pelo Partido Comunista, pela natureza humana, aquele altruísmo imensurável dentro dela, o que é que ela faz? Pode vir. Pode vir, eu abro a porta, você entra e eu fico feliz. Eu não sei limpar a casa, eu não sei cozinhar, você talvez saiba. Pode vir. Agora, naquele momento, eu tive vontade de Pois bem, ela vai lá, respondeu. Tudo que pediram para ela não fazer, ela fez. Engraçado que eu achei bem interessante a construção da mensagem que foi enviada, porque se tratava da China comunista, não é? E o primeiro esboço da mensagem era meio que uma propaganda comunista. Parecia que você estava lendo o conteúdo de um cartaz, uma propaganda mesmo. Mas a última mensagem era uma mensagem mais solene, mais sóbria, mais, digamos, com um compromisso universal. E foi essa mensagem que foi enviada por se tratar de uma configuração padrão da Costa Vermelha. A mensagem foi recebida, a mensagem foi respondida, e desde então não se teve mais nenhuma comunicação entre Trisolares e a Terra. A Yeonje segue sua vida, ela casa, ela tem uma filha. Posteriormente, a Costa Vermelha, que já estava sendo desmantelada gradativamente, ela encerra suas atividades, a Yeonje é reabilitada politicamente e vai trabalhar como professora em uma universidade na China. Uma das atividades que a Yeonje começa a desenvolver enquanto professora era uma instalação similar à Costa Vermelha. Não necessariamente ela, como objetivo, tinha reestabelecer uma conexão com os trissolarianos, mas talvez ela fizesse isso. Porém, a finalidade do projeto em questão não era essa. Durante o processo em que ela vai buscar informações a respeito de um lugar apropriado para a instalação dessa base, ela tem contato com o filho desocupado de um bilionário do petróleo. Realmente o bicho era desocupado, o bicho era chato. Na verdade, não tem nenhum personagem nessa história que não seja chato, insuportável. Então, ela tem contato com esse filho de bilionário. Os dois têm uma identificação porque os dois nutrem um sentimento avesso à espécie humana. Inclusive, tem uma passagem nesse livro que eu acho bem interessante, em que a Yeonje, ela se sensibiliza pelas tentativas do filho desse bilionário, o Mike Evans, em salvar uma espécie de andorinha.
E eu achei contraditório, porque anos atrás ela estava chamando uma raça alienígena para vir aqui para a Terra e ceifar todo mundo, mas ela estava sensibilizada porque o Mike Evans iria salvar a espécie ameaçada de uma andorinha bem específica. Ah, mas centenas de espécies são extintas porque não chamam a atenção do público. História cansativa essa, viu? De toda forma, os dois têm essa identificação. A Yeonje dá com a língua nos dentes. Conta o que ocorreu durante o período em que ela estava na Costa Vermelha. Ele tem lá suas desconfianças, mas ele diz: eu vou investigar. Se você estiver certa, temos um acordo. E é o que ele faz. O pai dele morre, ele herda uma quantia bilionária, mas ao meu ver, aquilo ali não era muita coisa. Mas ele adapta um petroleiro velho e transforma na segunda base Costa Vermelha. Ele fica andando pelo oceano e ele realmente consegue restabelecer contato com trissolares. E a partir desse momento, ele e a Yeonje resolvem criar a Organização Terra Trissolares, a OTT. Dentro dessa organização tinham duas facções principais que tinham interesses antagônicos. Basicamente, os adventistas eram aquele grupo mais radical que queriam ceifar a humanidade, castigar a raça humana. Vamos transformar esse planeta pior do que o inferno, nós precisamos ser castigados. E tinham os redentistas, um grupo mais, digamos assim, com características mais religiosas. Eles viam trissolares, os trissolarianos, como uma espécie avançada e por conta disso eles poderiam ter valores morais superiores. Inclusive, aqui tem uma passagem que inclusive eu vou ler porque isso aqui me deu ódio. Olha só. Porque a Yeonje futuramente ela vai ser presa e interrogada, e nesse interrogatório ela fala o seguinte: se eles são capazes de atravessar a distância entre as estrelas para chegar ao nosso mundo, a ciência deve ter alcançado um nível muito avançado. Uma sociedade tão avançada cientificamente também deve ter conceitos morais superiores. Conceitos morais superiores. Sério. Os europeus, quando chegaram aqui nas Américas, tinham uma capacidade tecnológica mais avançada. Eles realmente tinham conceitos morais superiores. Tem outros exemplos, inclusive exemplos bem atuais, mas eu não vou trazer aqui porque eu acho que já tá todo mundo saturado de conceitos morais superiores. Então, os redentistas eles têm essa identificação religiosa com os trissolarianos e o objetivo é justamente salvar trissolares para que trissolares salve a Terra. O objetivo deles é basicamente o oposto aos adventistas, que é mata todo mundo, sem distinção, dilacera qualquer um. Não é esse o objetivo. Por conta disso, por conta dessa divisão das facções, os adventistas eles acabam monopolizando as comunicações entre a Terra e trissolares e escondendo essas informações dos redentistas. Tudo bem. A história, por hora, encerra-se por aqui. Agora, voltando para os dias atuais, o que é que está acontecendo? Vários cientistas estão desaparecendo, morrendo, encerrando suas atividades, suas pesquisas. Inclusive, isso tem acontecido atualmente. Novamente, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo. E esses desaparecimentos, esses episódios, chamaram a atenção das autoridades. Por conta disso, uma coalizão internacional é organizada para investigar o que é que está acontecendo. E a
figura mais presente dessa organização que nós temos é o Dashi, que é um inspetor de polícia que vai acabar se aproximando de um cientista, o Wang Miao. O Wang Miao ele trabalha com o desenvolvimento de pesquisas na área de nanomateriais. E por conta da pesquisa dele, ele acaba entrando em foco da organização que está por trás desses desaparecimentos, desses assassinatos, que é justamente a Organização Terra Trissolares, especificamente o braço adventista, o braço mais radical. O policial, o Dashi, ele fica meio que na cola do Wang Miao, tanto para ver se ele teria alguma relação com essas atividades, mas também para protegê-lo e tentar investigar o que é que está acontecendo. O Wang Miao ele vai acabar tendo um contato com uma cientista bem relevante à época, que faz parte do Fronteiras da Ciência. O Fronteiras da Ciência era basicamente um grupo mais voltado aos redentistas, que queriam realmente salvar Trissolares e, com isso, impedir que eles viessem à Terra, precisassem vir à Terra. O que é que acontece? Enquanto ele está na casa dessa cientista, ele se depara com o esposo dela jogando 3corpos.com, www.3corpos.com, alguma coisa assim. Ele não tem muito êxito no que quer que seja que ele foi fazer na casa dessa cientista, então ele vai embora. Pensando naquele endereço de site, ele resolve entrar e se depara com um jogo. Nesse jogo, ele é inserido em um contexto desolado, basicamente, com uma representação piramidal no centro que basicamente dizia respeito à autoridade naquela linha do tempo. Naquela linha do tempo, por quê? Porque esse jogo passa pelo período dos reinos combatentes na China, ele passa em determinado momento pela Idade Média, com o Papa Gregório, se não me engano. Enfim, vai chegar até a ONU e o resultado sempre é o mesmo. O objetivo daquele jogo é salvar as pessoas que moram ali, naquele ambiente. E com o passar das fases, com o passar das tentativas, o Wang Miao ele percebe que o problema daquele ambiente é que ele tem 3 sóis. Mais uma vez, vamos lá. Boa vontade. Essa é uma representação do sistema solar. Veja que com o Sol, o nosso Sol, ele consegue, por conta da sua massa, do seu tamanho, da sua força gravitacional, ele consegue manter em seu campo gravitacional todos os planetas do sistema solar orbitando ao seu redor. Inclusive, isso acontece hoje, isso aconteceu ontem, isso aconteceu no século passado, há milênios atrás, era esse mesmo movimento. Inclusive, o autor chama isso de eterna primavera. Nós vivemos em uma eterna primavera. O que o Wang Miao percebe à medida que as fases vão se desenrolando? Que o problema daquele universo é a presença de 3 sóis. Grande coisa, eu vi em Star Wars, Tatooine tinha lá 2 sóis e o Luke vivia tranquilo no deserto. Não. O grande problema é que cada sol tem a sua massa, o seu tamanho e a sua gravidade. Eles se relacionam entre si e influenciam todos os outros corpos celestes daquele sistema. Veja, essa é uma representação do que seria um sistema com 3 corpos. E preste atenção nas órbitas presentes aqui. Elas não seguem nenhum padrão. Isso seria apenas um recorte que poderia durar 1 dia, 2 dias, 3 dias, alguns séculos.
mas nada além disso. Isso é apenas um recorte, isso aqui não é um padrão. E o Wang Miao percebe isso e percebe que aquele sistema, aquela população, ela está fadada ao fracasso. Tanto é que as civilizações, elas são classificadas em ciclos. E àquela altura, a civilização de Trissolares já estava a mais de 200 ciclos. Por quê? Toda vez que eles entravam em uma era estável, que era basicamente onde as condições planetárias favoreciam o desenvolvimento da vida naquele lugar, eles começavam do início e iam, até que entram em uma era caótica. A era caótica era basicamente o reset da civilização. Então começava-se um novo ciclo novamente. Então tinha ciclos que a civilização avançava até a Idade da Pedra, tinha ciclos que a civilização avançava até a Revolução Industrial e por aí vai. Ele chegou à conclusão de que o jogo não tinha solução, justamente por conta desse problema que realmente não tem solução. Por que não tem solução? Vamos entender uma coisa aqui. Caos é diferente de aleatoriedade. Aleatoriedade, você ainda consegue, de forma estatística, determinar em algum nível os acontecimentos. O caos não, desista, acabou. Então, depois que ele chega a essa conclusão, ele recebe um convite, que é basicamente os jogadores saindo do servidor do Discord e indo para um encontro presencial. Nesse encontro presencial, eles meio que são filtrados e vão e recebem orientações para irem a outro encontro. Nesse outro encontro, eles são apresentados a um público maior e nesse encontro, o Wang Miao percebe quem é a cabeça dessa organização. Percebe quem é a cabeça da OTT, a Organização Terra Trissolares, que é a Ye Wanjie. O Mike Evans coloca dinheiro, porém ele coloca ela como símbolo, mas é ele quem dá as cartas. E o Mike Evans, ele comanda basicamente o braço adventista, o braço mais radical daquela organização. E a Ye Wanjie, ela representa, na verdade, ela é ambígua em relação a isso. Mas ela tem aquele mesmo pensamento de seres com tecnologia superior têm valores morais superiores. Tudo bem. Nesse encontro, aquela força, aquela coalizão internacional que estava investigando o que é que estava se passando em relação aos cientistas, entram em ação e protagonizam a pior operação policial do mundo. Nossa Senhora! Se aquela era uma coalizão internacional, isso quer dizer que todos os países que compõem aquela organização, aquela iniciativa, são incompetentes, porque é a própria desgraça. Lá, eles prendem muitas pessoas, matam outras, mas a principal, o artigo de valor naquele momento, era a Ye Wanjie. Ela é presa, ela é interrogada e ela fala tudo, ela não esconde nada. O que é que a polícia queria saber? O que é aquela coalizão internacional queria saber? Se eles tinham recebido mais informações de Trissolares. A OTT, ela realmente tinha restabelecido conexão com Trissolares, mas a Ye Wanjie não tinha ciência da quantidade de informações que eles tinham, os adventistas tinham captado e desviado de todo o resto da OTT. Ela fica extremamente ofendida por conta disso, mas se mostrava ali a dona da serenidade. Meu Senhor está comigo. Olhe. Novamente. Todos os personagens dessa história são chatos.
Tudo bem. Ela fica sabendo que eles têm posse de informações imensuráveis, mas ela não tem como acessar essas informações. E a organização internacional, a coalizão internacional, ela fica se perguntando como é que poderia fazer isso, como é que poderia recuperar essas informações. E ninguém dá uma sugestão muito assertiva, até que o bendito do Dashi sugere basicamente o quê? Usar o projeto desenvolvido pelo Wang Miao para recuperar as informações que estão no petroleiro do Mike Evans. Inclusive, qual é o nome do petroleiro? Juízo Final. Sério. Todos os nomes que eu poderia imaginar, eles são equivalentes. É Juízo Final, Armagedon, é Apocalipse. Olha, tinha maneiras mais suaves de fazer uma referência. Mas tudo bem. Eu também sou chato, deu pra perceber, né? Voltando. O Dashi sugere usar o projeto desenvolvido pelo Wang Miao, que é basicamente um nanomaterial conhecido como lâmina voadora. O navio iria passar pelo canal do Panamá e o que é que eles resolvem fazer? Pegar de uma ponta a outra o canal e encher dessas lâminas para fatiar o navio em várias partes. Eles fazem basicamente um processador no canal do Panamá, em que você vai passar a carne moída, que no caso seria o navio. Eles fazem isso, dá certo, eles conseguem recuperar as informações, e a partir daquele momento nós vamos ter a visão, vamos ter ciência do que se passou entre Solaris a partir do momento do recebimento da mensagem enviada pela Ye Wanjie. E, na minha opinião, esse é um dos momentos mais interessantes, porque para uma sociedade com conceitos morais superiores, eles são muito parecidos com os humanos. Eles têm problemas similares. A organização governamental que eles estão sujeitos naquele momento é uma organização que já tivemos e que ainda temos em alguns estados. Estados, quando eu falo de estados, é estado no geral, tipo, a nível país. Problemas sociais parecidos, questões sociais parecidas, inclusive o momento de resposta à mensagem da Ye Wanjie, parece que você está lendo o espelho do momento em que ela enviou a mensagem. Parece que o indivíduo que a responde, parece não, o indivíduo que a respondeu tinha os mesmos pensamentos egoístas que motivaram a Ye Wanjie a transmitir a mensagem. Foi o que levou ele a responder o que ele respondeu. Inclusive, os trissolarianos falam que as questões que poderiam ser desencadeadas em decorrência do contato, que foi basicamente o que aconteceu em decorrência do contato aqui na Terra, a divisão das facções, um caráter extremista, um caráter mais religioso. E essas questões vão aflorar no livro a partir desses trechos. Nós temos acesso a todas essas informações de Trisolares e a informação principal que temos acesso aqui. Por conta da distância que levaria até a chegada da frota de Trisolares até a Terra, inclusive, novamente, na minha opinião, na minha leitura, na minha interpretação, foi um momento bem solene a partida da frota trissolariana em direção à Terra. Eu gostei bastante dessa descrição. Voltando, o que é que acontece? A frota ela levaria aproximadamente 450 anos para chegar aqui na Terra. Eles têm capacidade de alcançar 10% da velocidade da luz. Ah,
Mas assim, se eles estão a 4 anos-luz, aproximadamente 4 anos-luz da Terra, lá em Alfa Centauro, se é 10% da velocidade da luz, eles não deveriam chegar aqui em torno de 40 anos? Sim, porém não. Por quê? As naves elas são gigantescas. Então, mesmo conseguindo alcançar 10% da luz, esses 10% eles não são contínuos e também tem que ser levado em consideração o processo de desaceleração. Por isso que vai levar aproximadamente 450 anos. Deu para entender? Espero que sim. Se deu para entender, fala aí que entendeu. Se não deu para entender também, me diga, porque assim eu tento melhorar. Se você, inclusive, for um especialista na área, explique melhor aqui embaixo. Estamos abertos, até porque isso aqui é uma conversa, apesar de parecer um monólogo. Então, isso é um fato preocupante, porque a partir do momento em que levará 450 anos para os trissolarianos chegarem aqui, esse tempo, em uma primavera eterna, levaria com que os humanos, a Terra, tivesse paridade tecnológica com os trissolarianos, ou até poderia superar a tecnologia de trissolares. Porque, como eu falei anteriormente, eles não têm uma evolução contínua. Eles começam, era caótica, reset, game over, enfim. E qual é a solução pensada pelos trissolarianos nesse momento? Enviar prótons extremamente inteligentes em direção à Terra. Eles levaram poucos anos para chegar aqui, e o objetivo desses prótons, que eram chamados de sófons, na verdade tinham 4, 2 foram enviados à Terra e 2 continuavam em trissolares. O foco desses prótons, desses sófons, era as atividades desenvolvidas nos aceleradores de partícula. No entanto, por termos uma quantidade ínfima de aceleradores de partícula no mundo todo, e por conta da alta capacidade dos sófons, eles basicamente começaram a atuar de forma onipresente, onipotente e onisciente, deixando todo mundo com aquela sensação de derrota, tipo, não tem o que fazer, bora aceitar, a gente é inseto, é insignificante. E a história do livro acaba basicamente dessa forma, com eles nutrindo esse sentimento de já perdi, o outro já ganhou, e vamos ver o que é que acontece. A história, na verdade, acaba com a Yeonje voltando à base Costa Vermelha e visitando as ruínas daquele lugar. É isso. O resto está presente nesses 2 livros aqui. O Fim da Morte e Floresta Sombria. Na verdade, Floresta Sombria é o 2º livro e O Fim da Morte é o 3º. Voltando, uma coisa que eu falei no primeiro vídeo é que talvez eu não desse continuidade a essa série, mas depois de ler o primeiro livro, eu acho que provavelmente, talvez, quem sabe, eu continue a leitura desses livros, que realmente, apesar dos personagens serem um porre, a história é bem interessante. E o autor, ele demorou, deixa eu ver aqui, ele falou durante 312 páginas, ele escreveu 312 páginas e passou o recado dele. Mas ele achou que nós não seríamos capazes de entender tudo o que ele quis falar. Então ele escreveu um pós-fácil, que sinceramente eu achei redundante, mas como ele sintetiza tudo o que o livro trata, eu vou ler algumas passagens aqui para vocês. Mas antes vamos conversar sobre algumas coisas que chamaram a minha atenção no livro. Foi muito interessante ter essa perspectiva do que acontecia na China durante a Revolução Cultural. Sinceramente, não foi algo que eu estudei. Não
sinceramente também não seria algo que eu estudaria, mas foi bem interessante. E quando você olha para esse livro e olha para o que estamos vendo atualmente, com esses cientistas mortos, com as questões envolvendo a exploração espacial. Inclusive, recentemente aqui no Brasil tem um caso de avistamento de OVNI que ficou bem... foi bem comentado nas redes sociais, eu também não me aprofundei muito. Mas a grande questão deste livro aqui, que inclusive, ao meu ver, esse livro tem um grande peso filosófico ao tratar sobre questões éticas e morais, porque veja bem, quem é Yeonje na fila do pão para decidir o futuro de toda a humanidade, de bilhões e bilhões de pessoas? Quem é ela na fila do pão para dizer pode vir matar todo mundo? Ao mesmo tempo, o pessoal da OTT, nossa senhora, eles se acham superiores a todo mundo. Inclusive, o livro fala que a OTT teve mais aderência nas pessoas poderosas e influentes, os intelectuais, e sinceramente esse povo aqui na história é um bando de pedante, arrogante. Vou parar por aqui. Mas a questão principal do livro, que é discutida, é o que acontece após o primeiro contato. O autor fala em uns 2 trechos durante o livro sobre o contato como símbolo, que ele precede inclusive o conteúdo da mensagem. E ele vai falar sobre isso aqui no pós-fácil, que eu vou ler para vocês. Olha só, talvez daqui a 10.000 anos, o céu estrelado diante da humanidade continue vazio e silencioso. Porém, talvez amanhã descobramos uma nave espacial alienígena do tamanho da Lua orbitando o planeta. O aparecimento de uma inteligência extraterrestre vai obrigar a humanidade a confrontar o outro escrito em letra maiúscula. Antes disso, a humanidade como um todo nunca terá conhecido uma contraparte externa. O surgimento desse outro, ou o mero conhecimento de sua existência, vai produzir impactos imprevisíveis em nossa civilização. Olha, isso aqui dá uma discussão muito profunda, mas esse vídeo já está muito longo. Eu acho que essas questões elas serão discutidas, inclusive, no filme do Steven Spielberg, O Dia D, que quando eu soube que seria lançado esse livro, sinceramente eu achei que era mais um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, mas é Disclosure Day, Dia da Revelação, se não me engano. E ele continua aqui, olha. A ingenuidade e a bondade demonstradas pela humanidade diante do universo revelam uma contradição curiosa. Na Terra, os seres humanos podem entrar em outro continente e, sem pensar 2 vezes, destruir pela guerra e pela doença a civilização irmã que encontrarem. Mas, quando olham para as estrelas, eles ficam sentimentais e acreditam que, se inteligências extraterrestres existirem, devem ser civilizações dotadas de uma moral nobre, universal, como se valorizar e amar formas de vida diferentes fizessem parte de um código de conduta universal evidente. Conceitos morais superiores. Olhe, viu? Olhe! E ele continua. Acho que deveria ser exatamente o contrário, que a bondade que exibimos para as estrelas seja voltada para os membros da raça humana na Terra, e que sejam estabelecidas a confiança e a compreensão entre os diversos povos e civilizações que fazem parte da humanidade. Isso aqui é importante, mas, para o universo além do sistema solar, deveríamos manter vigilância constante e estar preparados para atribuir as piores intenções a qualquer outro que possa existir no espaço. Para uma civilização frágil como a nossa, sem sombra de dúvidas, esse é o meio mais responsável.
O que é que a NASA fez com a Voyager? Colocou discos de ouro com um mapa justamente para onde? Para a Terra. Bem, eu acho que eu já falei demais. Se deu para entender, fala aí. Eu, sinceramente, queria muito que alguém que leu o livro compartilhasse suas opiniões comigo. E quem não leu, por favor, leia. Apesar dos personagens serem extremamente chatos, eles são. A história em si é muito boa. E essas questões filosóficas aqui, elas são bem interessantes. Eu só aconselho você a não pensar demais, porque senão você vai enlouquecer. Dito isso, vamos para uns informes gerais. Eu terminei o livro, obviamente. Na próxima semana eu tenho aula. Não, na próxima semana não. Nesta semana eu tenho prova. Na próxima eu tenho seminário. Então talvez no próximo domingo nós vamos conversar sobre algum conto do Histórias Fantásticas. Ou sobre A Cabeça do Santo. Eu comecei a ler ontem despretensiosamente e eu já estou na página 52. Esse livro aqui é gostosinho de ler, mas eu acho que só vamos conversar sobre ele no penúltimo domingo do mês. Dito isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido o que eu quis passar, tenham tido interesse em ler o livro e é isso. Boa semana, beijo, tchau.